sobre o tema que você nos propõe hoje, Marcelo. Os dividendos da Petrobras e a lição de governança que isso nos deixa. O que é que você quer dizer com esse tema? Então, eu até fui entrevistado pela Bloomberg 2 dias atrás, né, justamente para comentar isso, porque a gente viu aí, né, um aumento no pagamento de dividendos extraordinários ou intermediários, também como eles são chamados, né, na época do governo Bolsonaro, certo? Então, o investidor, ele acaba tendo um retorno maior, né, no seu investimento, né? Isso, logicamente, gera um incentivo para o investidor colocar mais dinheiro na companhia, né? Mas quando o investidor ele percebe que a sua remuneração vai ser menor, o que ele vai fazer? Ele deixa de investir nessa companhia para investir em outros ativos financeiros que tragam um retorno maior, né? Então, isso é da sua época também, você lembra a expressão, o dilema de Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? A companhia atrai mais investimentos porque ela remunera mais, ou ela remunera mais porque ela atrai mais investimentos? Isso na época do governo Bolsonaro. Agora, quando a companhia, ela diz que ela vai reter mais lucro e pagar menos dividendo, porque ela tem uma preocupação com os investimentos que ela tem que fazer no futuro com caixa próprio, você entendeu já o problema, né? Ou seja, uma hora vai acabar o caixa próprio da companhia e ela vai ter um problema de financiar os seus projetos futuros, né? Então, reter o caixa e não distribuir para o investidor hoje representa que no futuro ela vai levantar menos dinheiro no mercado, né? Então, assim, pela lei, a companhia tem direito de fazer essas retenções, de manter em reservas, etc. O problema é que se isso virar uma política que vem por interferência política, já fazendo até um trocadilho aí, né? A gente sabe que o futuro da companhia vai ser ruim, como foi na época lá do governo Dilma, né? Então, é um problema que está se repetindo. Então, a palavra governança ainda não é do vocabulário de muitos dos nossos ouvintes, muitos de nós. O que significa dizer governança nesse sentido aí de uma empresa, e em especial uma empresa que é a maior empresa do Brasil e uma empresa que tem capital misto? Lembremos-nos, o governo federal não é o dono sozinho da empresa, ele tem sócios. O que significa dizer governança nesse sentido? Olha, a expressão governança é uma tradução meio que mal feita de governance, né? Corporate governance, governança corporativa, né? Primeiro que a gente, em português, na nossa língua, não seria nem corporativa e nem governança, né? Foi uma tradução meio que direta, mal feita, mas é a questão do, entre aspas, o governo interno da sociedade que reflete em questões externas, né? Então, a sociedade, ela se rege por normas, né? E aí a gente falando a lei das SA, por ser uma companhia aberta, listada em bolsa, ela também é regida por normas da CVM, que são normas de caráter regulatório, mas não leis, tá? Então, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, tem uma série, assim, uma quantidade gigantesca de normas que regem as companhias abertas, né? E, além de tudo, existe aí o Estatuto Social da companhia. Então, se a gente olhar por qualquer viés, a companhia tem uma liberdade de tomar essas decisões, né? De pagar menos dividendos. Isso é uma questão de governança, ou seja, como os negócios da empresa são conduzidos. E a questão da governança está bastante relacionada com o poder discricionário que os administradores têm em relação à condução dos negócios empresariais no dia a dia. Tá? E esse poder discricionário, ele é necessário porque a economia, ela muda todo dia. Então, eu não posso engessar de maneira que fique impossibilitada a administração e a mudança de rumos, adequações, etc. Agora, por outro lado, né, se tudo eu posso fazer, nem tudo me convém, né? Então, quando eu tomo uma decisão interna que vai afugentar os investidores, a consequência vai ser negativa, porque eles vão ser atraídos por investimentos que paguem um retorno melhor, tá? Então, eu não posso esquecer o investidor. Mesmo no caso da Petrobras, que ela é controlada pela União, porque a lei do petróleo determina que ela seja controlada pela União a qualquer momento, a União não tem dinheiro, e a gente sabe disso, porque o rombo das contas públicas foi gigantesco já em 2003 e vai ser maior ainda em 2024, né? Então, a gente sabe que essas decisões assodadas ou com viés exclusivamente político, e a gente sabe por que essa decisão é tomada, né? Isso vai afugentar os investidores. Então, isso é governança ruim da companhia. Eu vou até comentar por partes aí, porque você falou vários aspectos importantes. Primeiro que veio uma notícia que a administração da companhia resolve reter mais lucro e pagar menos dividendo, né?
Aí o governo já fala, não, isso é decisão da companhia. Aí já começa a fofoca, porque muita gente falando que vem uma pressão do governo para ser feito dessa maneira, né? O governo não pode pressionar desse jeito. Ele tem que colocar pessoas que vão tomar a decisão de uma maneira ou de outra, mas ele não pode ficar pressionando desse jeito, que seria, logicamente, um abuso, né, do controlador, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Mas essa conversa esquizofrênica de, não, o governo pressionou, ou a decisão veio internamente da companhia, isso gera sinais divergentes para o mercado. Isso, logicamente, acaba totalmente com a credibilidade, né? A gente vê voltar aí às épocas do governo Dilma, né? Então fica uma conversa esquizofrênica, tá? O sinal tem que ser único. Ou vai reter dividendos ou não vai. Quem deu a ordem? A gente tem que saber de onde veio. Porque se o governo deu a ordem, aí os investidores têm que saber. Eu, particularmente, né, quando o presidente Lula, em campanha, ele falava que ia reverter esses pagamentos, que teve um partido político até que entrou com uma ação para evitar que durante o governo Bolsonaro, né, a Petrobras pagasse dividendos extraordinários, né? Tá claro que essa seria a política dali para frente. Então, logicamente, o mercado já sabia. Eu tenho visto muito comentário, estamos surpresos com isso. Não sei como que pode estar surpreso, porque isso é uma tragédia anunciada há bastante tempo. Agora, em relação à Vale do Rio Doce, isso é uma coisa que me preocupa muito, né? Porque a declaração do presidente da República foi no sentido de que a Vale tem que fazer aquilo que o Estado determina, né? Isso me lembra muito, né, um ditado de um ex-estadista italiano, né, que ele falava mais ou menos algo nesse sentido, né? Tudo pelo Estado, nada fora do Estado, né? E a gente viu que essa política de o Estado determinar como as empresas são conduzidas, isso levou aí, né, a um governo totalitário e depois a uma Segunda Guerra Mundial, né? Então, esse discurso, ele me preocupa muito, porque isso representa o fim das liberdades individuais no Brasil. Começa pelo Estado determinando o que as empresas vão fazer.